Bem-vindas a mais um treinamento da mentoria Destravando para Liderar. O tema da nossa aula de hoje é Ouvindo Deus nas decisões difíceis da liderança. Como lidar com pressão, conflitos e escolhas usando inteligência espiritual e emocional. O objetivo da nossa mentoria hoje é de você aprender como a Bíblia nos orienta nas decisões difíceis da liderança. O que a neurociência ensina sobre decisões sob pressão. Como regular as emoções e ouvir a voz de Deus com clareza. Como aplicar inteligência emocional cristã em meio a conflitos. Nós teremos exemplos práticos e espirituais para formar líderes equilibradas. Então, a nossa aula de hoje tem como objetivo estar capacitando, forjando vocês para os desafios na liderança, para os conflitos, porque na maioria das vezes as líderes são preparadas para o serviço, para a organização, para a elaboração de projetos, criação de eventos e tantos outros suportes que exigem a liderança. Mas uma coisa que nós percebemos, a necessidade é de preparar essas líderes, essas mulheres, empresárias, pastoras, pregadoras, líderes de círculo de oração, de células, de igrejas, de grupos no WhatsApp, de ministérios virtuais, de mentorias. A liderança ela envolve muitos contextos. E uma coisa que eu percebo, a necessidade é justamente a falta de suporte em dar esse apoio, esse direcionamento a essas líderes que também passam por decisões difíceis, situações difíceis, momentos onde você não sabe se age pela emoção ou pela razão, momentos muitas das vezes de desconforto, de angústia, de pressão por meio da liderança de alguma forma. E a gente que lida com pessoas a cada dia, a gente sabe que é um desafio e que toda cabeça é um mundo, né, como diz o ditado popular, e que exigem pessoas que têm uma perspectiva diferente de cada caso. Já surgiu situações para que eu resolvesse aqui no Instituto de alunas que às vezes uma comenta uma coisa, outra fala outra, e é algo tão simples, tão natural, mas alguém ali se magoou, alguém não gostou, levou para o coração. E aí nós, como líderes, temos que ter toda a sabedoria, o discernimento, a inteligência emocional e espiritual para lidar com aquela situação. E nós precisamos desse preparo, desse direcionamento, de entender o momento de ouvir a voz de Deus e o momento também de agir com inteligência emocional e espiritual para resolver conflitos, para apaziguar guerras, para trazer respostas, para agir segundo a vontade de Deus, ouvindo a sua voz e não as nossas emoções. E tudo isso nós iremos trabalhar em todo o módulo de inteligência emocional. A mulher que silencia a alma para ouvir o espírito lidera com firmeza, mesmo em tempos de guerra. Talvez você está passando por algo agora e está se perguntando, Senhor, o que eu faço? Qual resposta que eu dou? Qual é a resposta que eu levo? Como eu resolvo esse conflito agora? E Deus está dizendo, silencia a tua alma, se cala e ouve a voz do meu espírito. E você vai liderar com firmeza, mesmo em tempos de guerra. É aquele momento de conflito em uma liderança, é aquele momento de dificuldades, de muitas opiniões as mulheres, muitas das vezes, ou a sua liderança em si, está naquele momento delicado, né, de frustração, de questionamentos, de dificuldades. E você?
Como é que você vai se posicionar? Você vai se abalar, você vai se entristecer, você não vai aparecer, você não vai dar nenhuma resposta? Não! Você primeiro vai silenciar a sua voz. Silenciar tudo para que a sua alma, para que você silencie a sua alma e ouça a voz do Espírito. E quando você ouvir a voz do Espírito, você vai liderar com firmeza. E o que é liderar com firmeza? Não é liderar com autoritarismo, não. É ser segura, é ser convicta, é falar com certeza, com segurança e não deixar que ninguém mude a sua decisão ou o seu posicionamento. Então você vai ser firme mesmo em tempos de guerra, mesmo em momentos difíceis, seja na sua casa, na sua família, na liderança, no seu ministério, na sua empresa, não importa onde vai ser, mas nós precisamos ter firmeza nas nossas posições, nas nossas decisões, nas nossas lideranças, isso é em tudo na nossa vida. Nós não podemos ser aquela pessoa que sempre cede para tudo, sempre cede para todo mundo, que nunca sabe dizer não. Inclusive, a gente trabalha também na terapia a síndrome da boazinha, que é justamente aquela criança que cresceu sem ter escolha, que cresceu muitas das vezes sendo a irmã mais velha ou sendo a pessoa que tinha que cuidar de todo mundo. Então, ela cresce nessa perspectiva e agora ela tem medo de desagradar, ela tem medo de dizer não, ela tem medo de se posicionar e fica aquela pessoa sem firmeza, sem segurança. Todo mundo faz dela o que quer e todo mundo manda ela fazer o que bem quiser e ela faz. Por quê? Porque ela não tem firmeza. E isso é algo que precisa ser tratado na liderança. As mulheres que já estão aqui comigo desde o início já passaram por esse processo, né? De romper com esse ciclo, de abandonar essa síndrome da boazinha e ser curada pelo Espírito, justamente para liderar com firmeza, mesmo em tempos de guerra. E se Deus te deu uma direção, a palavra vai ser essa. Não é que você é autoritária. Não é que você não ouve ninguém, não é que você não muda de ideia, não. Se o Senhor te deu um direcionamento, você vai com ele até o fim, independente do que você está liderando, seja uma comunidade no WhatsApp, no Instagram, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, na sua empresa, não importa. Se Deus te deu um direcionamento, você vai firme até o fim, mesmo em tempos de guerra. Porque quem liberou a palavra sobre você foi o Senhor, não foi o homem. E quando Deus libera uma palavra, ele se responsabiliza. Então, por isso a importância de silenciar a nossa alma. Porque a nossa alma ela é regida pelas nossas emoções. Então, obviamente que nós vamos ser influenciadas pelas nossas próprias emoções a ceder à pressão, a ceder a um áudio no WhatsApp. Aquela pessoa ali trazendo pressão sobre você. Ah, faz assim, é melhor assim, escolhe desse jeito, decide desse jeito. E você, como vai reagir? Como vai reagir? Você vai reagir com firmeza, com segurança, com autoridade, com discernimento e clareza. E quais são as bases bíblicas, né, para falarmos sobre esse assunto? Tiago 1, versículo 5 vai dizer: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Então, peça sabedoria a Deus para liderar, peça sabedoria para ministrar, peça sabedoria para se posicionar na sua casa, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Peça sabedoria, Deus dá a todos e ele não lança em rosto. E se você pedir, ele vai dar. Isaías 30, versículo 21. E aos teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, se você ouve a voz do Senhor, se você ouve o direcionamento do Senhor, e ele diz: vai por esse caminho, você vai. E você não vai mudar o caminho porque alguém está te pressionando. Você não vai mudar a rota
porque alguém disse que você estava errada. Você permanece naquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. Provérbios 3 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós precisamos ter muito cuidado com o nosso próprio entendimento, porque às vezes não é a opinião do outro. Às vezes é aquilo que a gente pensa, às vezes a gente muda de ideia sobre algo. E o Senhor está dizendo, o direcionamento que eu te dei é esse. E você vai seguir nisso aqui. Quantas das vezes isso não já aconteceu conosco, de chegar no Instagram de alguém, de ver um posicionamento, de ver uma forma de se expressar, de trabalhar com algo que a gente também faz a mesma coisa e a gente quer mudar o nosso posicionamento, quer mudar a nossa bio, quer mudar a nossa forma de divulgar, de trabalhar, de liderar, de pregar, de ministrar, de cantar. E o Senhor disse, você não vai mudar nada. Você vai ficar com o que eu te dei. Você vai permanecer com aquilo que eu liberei sobre a sua vida. Essa é a sua essência. E você não vai sair dela. E enquanto eu quiser, eu vou te dar condições, saúde, estratégia, discernimento, segurança e firmeza para você permanecer naquilo que eu te ensinei. E você não vai mudar o caminho, você não vai mudar a rota, você não vai mudar a estratégia, você não vai mudar o propósito porque alguém está tendo uma linguagem diferente da sua. Você não vai apenas seguir o posicionamento secular. Você apenas não vai seguir o algoritmo do Instagram. Você vai permanecer naquilo que eu liberei sobre você. Ah, mas está todo mundo fazendo isso. Não interessa. Como diz a nossa mãe, você não é todo mundo. Você vai seguir pelo caminho que o Senhor te direcionou. Você vai seguir aquilo que ele liberou. Confia nele. E é de todo o seu coração. Não fica dividida, não. Ah, uma hora eu confio, daqui a pouco as minhas emoções começam a vir, a ansiedade, a dúvida, o medo, o desespero. Deus está dizendo, confia de todo o seu coração. E quem vai endireitar tudo? Quem vai endireitar tudo na sua vida é Deus. Quem vai endireitar tudo é Ele. Quem vai colocar tudo no lugar é Ele. Você precisa ter convicção disso. Eclesiastes 7 vai dizer, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o altivo de espírito. Não te apresses em irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Então, olha o que Eclesiastes está falando aqui. Melhor é o fim das coisas do que os princípios delas. E eu creio que essa palavra é de Deus para nós nessa manhã. Quantas mulheres estão preocupadas com o início? Como estamos começando? Eu escuto muito isso. Quando eu começo a me cobrar sobre tudo que já estamos vivendo aqui no Instituto, e às vezes alguém fala para mim, você só está começando. Você ainda está no início. Você está começando. E eu digo amém. Então eu vou esperar mais. Então eu vou confiar, eu vou continuar plantando, eu vou continuar semeando, eu vou continuar aqui subindo a cada degrau no tempo do Senhor, porque eu só estou começando. E eu sei que o final será melhor. E essa palavra, ela tem sido libertadora na minha vida, porque eu não fico com pressa, com ansiedade do futuro. Eu fico em paz, esperando em Deus tudo aquilo que Ele tem para mim. Mas por quê? Porque eu sei que eu comecei. O ruim é quando você não começa. Se você ainda não começou, como é que o final vai ser melhor? Se você nem começou. Então é melhor o paciente do que o altivo de espírito. Aquele que tem paciência, aquele que espera o tempo do Senhor. Mas ter paciência não é ausência de atitude, muito pelo contrário. A primeira atitude que você vai ter é justamente ser paciente, mas fazendo a sua parte, fazendo aquilo que você deve fazer. Mas esperando em Deus, é plantando, é regando, é semeando, e Deus vai dar a colheita no seu tempo. Por isso a importância da paciência. Outra coisa, não te apresse em irar-te, não te apresses. É aquela pessoa explosiva, é aquela pessoa que ela não pensa duas vezes em cada situação que ela está vendo.
Leia de novo, reflita de novo, ouça de novo. Preste atenção, respire, medite. Não vá falar algo sem ter certeza. Não vá se irar sem ao menos ter certeza do que está acontecendo. Seja uma pessoa mansa, humilde, que tenha temperança, que tenha domínio próprio, que não se apressa em irar-se, muito pelo contrário, é apaziguadora, assim como Abigail. Tem temperança, tem domínio próprio, tem autocontrole. Isso tudo é inteligência emocional. Isso tudo é inteligência emocional espiritual. Nós estamos falando também sobre os frutos do espírito aqui. Porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Você não é uma mulher tola. Você não é tola, você é uma mulher sábia que edifica a sua casa. A palavra no original aqui em edificar a casa é justamente em manter o equilíbrio, em manter a ordem, em manter a paz no lar, em manter a organização. E a gente sabe que isso não é só sobre uma casa, isso é sobre tudo aquilo que o Senhor nos dá para edificar, para liderar, para ministrar, para se posicionar. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ter esses versículos em nossa vida como base, justamente para a inteligência emocional e espiritual, em lidar com conflitos na nossa liderança, em lidar com desafios durante o dia a dia. Vai surgir, existem muitas mulheres que reclamam, que hoje o dia foi muito difícil, que surgiu isso, que aconteceu aquilo. Meu Deus, eu não aguento mais. Para de reclamar. Isso é o ciclo da vida. Só está tendo problemas, só está tendo desafios, porque você está viva, porque Deus te confiou uma obra, porque Deus te confiou um projeto, uma profissão, uma empresa. O Senhor está dizendo, para de reclamar daquilo que eu te dei. Você vai ter que ter sabedoria para administrar, mas sem murmuração, com autocontrole, com espírito de liderança, de firmeza, de convicção, de seriedade. É saber lidar com cada conflito, é não se perder, é não perder o controle, é não se deixar ser guiada pelas emoções, mas ser guiada pelo Espírito de Deus com clareza, com autoridade. E é isso que estamos buscando aqui e estamos formando aqui líderes destravadas. E quando a gente fala de destravar uma liderança, não é só sobre insegurança ou medo, é sobre muitas coisas que ainda estão presas na sua liderança e que você não lidera com fluidez justamente por causa dessas emoções, por causa desses sentimentos. A gente acredita que uma liderança travada é só pelo medo, é só pela insegurança. Não, existem muitos comportamentos que não são mais, vamos dizer, que cabíveis para nós, mas ainda estamos com eles, ainda estamos repetindo a cada dia, ainda não estamos quebrando esses ciclos, essas barreiras, esses bloqueios, e isso também interfere na nossa liderança. Uma liderança que não tem firmeza, ela está travada. Uma liderança que se ira por tudo, ela está travada. Então, tudo isso também faz parte do romper de Deus na sua vida. Por isso, a importância de estarmos aqui todas as quarta-feiras, sendo discipuladas, mentoreadas, orientadas pelo Senhor, ensinadas por Ele, porque tudo isso vem dele. Senão eu não teria nenhuma inspiração, nenhum direcionamento, nenhuma base bíblica para trazer, mas eu mantenho esse posicionamento e essa essência de trazer a Bíblia e também a ciência, mostrando para vocês o quanto nós precisamos delas para seguir com clareza. E o quanto existem mulheres que ainda estão sofrendo porque não têm esse direcionamento. Tipos de decisões difíceis que líderes enfrentam. Vamos lá. Decisões sob pressão emocional ou prazos apertados. Isso também é uma das decisões difíceis que líderes vão enfrentar. Decisões sob pressão emocional ou prazos apertados. Decisões sobre correção, afastamento ou realinhamento de pessoas. Decisões que envolvem finanças, projetos e reputação. Decisões em meio a críticas, oposição ou conflitos internos. Decisões que surgem de forma inesperada,
emergências, crises, mudanças. Talvez eu citei aqui esses exemplos de decisões e você já passou por alguns ou está passando. Aquela pressão emocional de resolver algo, de lidar com algo, de se posicionar a respeito de alguma coisa. A questão de prazos apertados, que é justamente quando você tem uma data específica para realizar algo e você se preocupa e acredita que não vai dar tempo, que não vai dar certo, que o prazo é pouco, e aí você vai ter que ter muito equilíbrio, muita inteligência emocional para você não adoecer. Porque se você adoecer, ficar em cima de uma cama, ficar ansiosa, ter dores, aí que não vai dar tempo. Se você está sem prazo e você adoece porque está sem prazo, como é que você vai conseguir? Então, por isso, a importância de manter o autocontrole, o equilíbrio emocional. Vamos lá. Decisões sobre correção, afastamento ou realinhamento de pessoas. Quando você precisa corrigir alguém, quando você precisa afastar alguém, quando você precisa realinhar a posição das pessoas na liderança. Tudo isso são decisões difíceis, mas que você vai enfrentar na liderança com sabedoria, com discernimento. Você vai dar conta, você vai conseguir, se você tiver inteligência emocional, se você buscar em Deus essa sabedoria que vem do alto. Vamos lá? Decisões que envolvem finanças, projetos e reputação, isso também é difícil na liderança, mas se a gente tiver uma organização, um autocontrole e também pessoas que nos ajudem a delegar, nós iremos conseguir, nós iremos ter resultados. Por isso a importância de não se trabalhar sozinho, mas de deixar cada pessoa responsável por áreas em que elas se identificam e que elas são boas e responsáveis. Isso é importante, porque a sua reputação está em risco. Decisões em meio a críticas, oposição ou conflitos internos. E quando a crítica vem de dentro? E quando a crítica vem de perto? A oposição, o conflito? Você permanece segura, você permanece naquilo que o Senhor te deu, você permanece em obediência e submissão à sua liderança e você vai tomar as decisões necessárias, independente das críticas, de quem não apoia, de quem não concorda, não tem problema. O Senhor não te chamou para agradar todo mundo, o Senhor te chamou para liderar. E às vezes liderar é difícil, às vezes vai ser solitário, às vezes vai ser desafiador, mas você vai permanecer naquilo que o Pai te ensinou. Essa é a chave. Decisões que surgem de forma inesperada, emergências, crises, mudanças. Ó, nós que temos o hábito de perder o controle quando as coisas não saem como nós queríamos e planejamos, isso é muito importante. Eu sou esse tipo de pessoa. Ninguém me vê irritada, ninguém me vê surtada, ninguém me vê com raiva, ninguém me vê alterada, irada. Mas se algo fugir do meu controle, talvez vocês terão uma oportunidade de me ver em um momento de carnalidade meu, porque eu tenho essa facilidade. Mas, Amanda, você se conforma com isso? Não, porque é errado. Porque na hora de surgir algo inesperado, uma emergência, uma mudança, eu vou perder o controle? Eu vou descontar em quem está do meu lado, em quem está esperando de mim um posicionamento com firmeza e direcionamento, e eu também vou perder o meu controle? Eu também vou me desestabilizar? Se uma líder é desestabilizada, toda a sua liderança também é, e ela está formando outros líderes da mesma forma. Então, eu não posso, é uma coisa que eu oro, que eu peço a Deus o autocontrole, que eu trabalho com os frutos do Espírito, que eu lembro sobre a palavra, que eu reprogramo a minha mente e eu digo, Amanda, você não vai surtar, você não vai se desesperar, você não vai gritar com ninguém aqui porque não saiu do seu jeito, porque você perdeu o controle. Calma, respira, paciência, o Senhor vai te dar uma direção e você vai colocar tudo no lugar. Gente, isso é libertador, porque realmente o Senhor dá uma direção e ele coloca tudo no lugar. E a nossa liderança que estava ali toda assustada, preocupada como ia acontecer, nos admira, porque, nossa, como ela soube lidar, nossa, como ela soube reagir à pressão. Nossa, como ela tem resposta para tudo. E a gente sabe que isso não é nosso, isso não vem de nós, mas quando a gente ouve a voz de Deus em meio a esses momentos, o Senhor nos honra, ele nos dá graça, ele nos dá sabedoria, ele nos dá discernimento.
ele nos orienta. E isso é melhor do que qualquer projeto, do que qualquer planta. É o direcionamento do Senhor. Vamos lá. O perigo de decidir sob pressão. O cérebro ele entra em modo de sobrevivência em meio à pressão psicológica, tá? Então, cuidado. Quando alguém te pressionar a decidir algo sob pressão, você diz: olha, peraí, que eu não funciono sob pressão. Eu vou ter que calar a minha alma, eu vou ter que ter calma, e aí eu vou pedir a Deus uma direção, porque o cérebro, ele entra em modo de sobrevivência, então a decisão não vai ser inteligente. Você só vai querer ali sobreviver, sair daquilo ali e resolver aquele conflito. Então, não decidam nada sob pressão. O cérebro, quando ele entra nesse modo de sobrevivência, ele ativa a amígdala, que é a resposta emocional no nosso cérebro de forma imediata. E o que que acontece? Vai atacar, vai fugir ou vai congelar. Então, nesse modo de sobrevivência do seu cérebro, quando essa amígdala é ativada e aí vem uma resposta emocional imediata, sabe o que vai acontecer? Você vai magoar alguém, você vai atacar alguém sem querer, ou então você vai fugir, vai dizer que não sabe resolver, ou você vai congelar e ficar sem ter resposta nenhuma. E você é uma líder não congela. Uma líder, ela tem sabedoria, ela edifica, ela tem resposta, mas a resposta não vem dela, vem de Deus. Por isso a importância de calar a alma para ouvir o sussurro de Deus. Então, o que que acontece? Desativa o córtex pré-frontal, que é a parte que pensa com clareza no nosso cérebro, que julga e planeja. Então, essa área aí, ela é desativada. Então, você não vai pensar com clareza, você não vai julgar com direcionamento e não vai conseguir planejar nada. Por quê? Porque você está sob pressão. O seu cérebro já entrou no modo de sobrevivência. Não vai sair nada bom dali. Então, qual é a melhor resposta a se dar nesse momento? Calma, eu preciso pensar, eu preciso orar. Calma que vai dar certo, eu só não posso resolver agora sob pressão. Então, olha só, o que que isso nos torna quando nós entramos nesse modo de sobrevivência? Quando o córtex pré-frontal, que é essa área do nosso cérebro que vai pensar com clareza, ele é desativado. Isso vai nos tornar reativas, reagindo a tudo. Reagindo a tudo, a qualquer cara feia, a qualquer pergunta. Gente, nós precisamos ter calma, ter equilíbrio. O tanto de perguntas tolas que nós recebemos a cada dia é impressionante, mas você vai virar a cara, você vai virar o olho, você vai ignorar? Não, você vai ter sabedoria, você vai ter discernimento. Isso é importante. Você não pode ser uma pessoa reativa, descontrolada. Você já imaginou? Na igreja você lidera, mas em casa você é descontrolada com a sua família, com seus filhos, na fila, num banco, quando vai fazer algo na rua, quando está em pé no ônibus, no metrô, você é aquela pessoa descontrolada que vai arrumar briga na escola. Você não pode ser assim. Você é serva de Deus, você é uma líder. Você não pode ser nem reativa nem descontrolada, apressada, que não julga a situação com clareza, que não tem paciência de analisar todos os fatos, de se colocar no lugar do outro, de analisar a situação, é apressada. Fala sem pensar, reage sem pensar, ameaça os outros, tudo sem pensar, porque é apressada, descontrolada, reativa. E isso não é quem você é. Isso acontece quando o seu cérebro age sob pressão. Entenda, não é que você seja assim, essa não é a sua identidade. A sua identidade é de filha e Deus não te fez dessa forma. Mas isso te torna assim por causa justamente da falta de sabedoria, do perigo que é você decidir as coisas sob pressão. Se você decide sob pressão, você vai estar tendo esse comportamento aqui, de uma pessoa reativa, descontrolada, apressada e impulsiva. Impulsiva, aquela pessoa que age por impulso e depois ela tem que sair pedindo perdão a todo mundo. E depois ela se arrepende do que ela fez. Ela não pensa, ela não busca direcionamento, ela não procura um aconselhamento, ela é impulsiva, ela age, ela decide. Gente, tenham muito cuidado. Vocês passaram comigo pelo processo da venda, né? A maioria que passou
pelo processo da venda comigo. Eu faço questão de conversar com cada mulher que eu recebo no instituto. Eu gosto de ouvir a história, gosto de acompanhar. E uma coisa que vocês percebem em mim é que eu não pressiono ninguém a decidir, a comprar o meu produto, a entrar no meu instituto. Por quê? Porque eu respeito o espaço do outro. Eu não quero que ninguém chegue aqui por pressão minha. Ah, não, que você precisa. Ah, não, que tem que ser agora. Ah, vai e pega o seu cartão. Não, não precisa falar com o seu marido, não. Eu não sou esse tipo de pessoa. Quando a pessoa diz assim, vou falar com meu marido. Eu falei, você está certíssima. Fala assim com ele. Porque a mulher sabe, ela edifica a sua casa e ela precisa estar em concordância com seu esposo. Se eu fosse entrar no marketing digital sobre a estratégia de vendas, eu diria, não, não precisa falar com ele não. Qual é a sua objeção? Porque eu resolvo aqui agora. Se você entrar no marketing digital e também no mundo das vendas, secular, essa é a ideia, é quebrar todas as objeções e fazer com que você haja sob pressão. Mas se eu ensino isso aqui, eu não posso ter esse comportamento nas minhas vendas. Eu quero que cada mulher chegue aqui com total certeza, que elas estejam de fato com o coração ardendo para estar comigo, que elas se conectem comigo e com o meu propósito. Eu não quero apenas vender, independente do valor que seja. Eu quero mulheres que estejam alinhadas com o meu propósito e que elas estejam aqui sem pressa de sair, que elas estejam aqui querendo mais a cada dia. Todas as vezes que a gente dá aula na formação terapeuta integrativa, as meninas falam: ah, eu queria que amanhã tivesse de novo, eu queria aula todo dia. Por quê? Porque esse é o tipo de aluna que eu busco. Eu não trabalho com elas para que elas entrem em uma formação sob pressão, para que elas venham agir por impulso. Quando elas dizem que o problema é financeiro, eu falo: se tiver algo que eu possa fazer, eu flexibilizo o pagamento, organizo juros e parcelas. Mas se você mesmo assim não tem condições, você não vai entrar, porque eu não quero você comigo depois preocupada como as suas contas serão pagas. Depois desestabilizada emocionalmente, porque não está conseguindo lidar com o financeiro da sua casa, da sua empresa. Então eu também não quero. Então espera no Senhor, ele vai prover tudo e aí você vem e entra. Por que, que eu tenho esse posicionamento? Porque eu tenho um compromisso com a verdade, com responsabilidade, com seriedade. Eu não posso induzir as pessoas a agir por impulso. Se eu ensino isso aqui, eu também não posso viver isso no meu dia a dia. Eu não posso ser essa pessoa. E nós precisamos aprender isso. Não seja essa pessoa que faz com que os outros tenham que decidir coisas sobre pressão. Muito pelo contrário. Vamos buscar em Deus o equilíbrio emocional, inteligência emocional e espiritual, para que tudo na nossa vida venha a ser decidido com sabedoria. Isso importa. Vamos lá? Quem decide em tempestade frequentemente erra na direção. Essa é a palavra que eu libero para você agora. Quem decide em tempestade frequentemente erra na direção. Não decida nada no meio da tempestade. Diga, Senhor, me dá sabedoria, me dá direcionamento. Se o Senhor quiser, o Senhor primeiro acalma a tempestade e me dá a direção. E se ele não acalmar a tempestade, cale a sua alma para ouvir o direcionamento dele. Olha só, olha como funciona aqui o nosso cérebro. Na neurociência, como lidar com a pressão, conflitos e escolhas? Presta bem atenção nessa imagem. Ó, primeira parte aqui a gente tá vendo o córtex pré-frontal. Ele é envolvido no pensamento racional, na regulação das emoções e na tomada de decisões conscientes. Então, essa parte aqui, ó, de cima, é o nosso córtex pré-frontal, certo? E aí, é justamente, de acordo com o ângulo da imagem, né, a parte aí de cima, é justamente onde está envolvido o pensamento racional, na regulação das nossas emoções e tomadas de decisões, o quê? Conscientes. Mas se você age sob pressão, o córtex pré-frontal não vai ser ativado, não vai ter nem tempo. Muito pelo contrário, vai entrar em modo de sobrevivência. E aí entra naqueles comportamentos ali, certo? Que é a ser uma mulher reativa, impulsiva, desestabilizada, e nós não podemos.
Olha só a parte aqui embaixo, equilíbrio emocional. O equilíbrio entre a razão e a emoção é importante para lidar eficazmente com situações complexas. Se é algo difícil, algo complexo, você vai precisar de equilíbrio emocional. Então, você vai dar tempo ao seu cérebro de ser ativado, de entrar com razão, mas também com emoção, para lidar com isso de forma eficaz, com equilíbrio emocional. E a amígdala, que a gente sempre fala, né, no nosso cérebro, ela está aqui, ó, a parte de cima, que é relacionada ao processamento emocional, que é a detecção de ameaças, ao desencadeamento de respostas de luta ou fuga. Então, cuidado, você não pode desativar a amígdala na hora das decisões. E ela é desativada justamente quando você é pressionada a lidar sob pressão. E qual é o direcionamento aqui? A ter calma, paciência e pedir um direcionamento ao Senhor. E essas partes aqui embaixo do nosso cérebro é justamente as tomadas de decisões, que são os processos de escolhas que envolvem a análise das opções, antecipação das consequências e gestão do estresse. Então, olha como é perfeito, como a neurociência divide todo o nosso cérebro, mas que isso tudo já foi feito, idealizado e criado pelo nosso Deus, criado pelo nosso Pai. E a importância de você entender cada ativação do nosso cérebro e respeitar o processo dele, de tomar decisões com sabedoria, com equilíbrio, com direcionamento e não só de forma emocional. E não deixar que o seu cérebro entre em um modo de sobrevivência. Ele faz isso quando você desativa essas áreas, agindo e reagindo sob pressão. Por isso que existe um ditado que diz: a pressa é inimiga da perfeição. E realmente é, porque o seu cérebro não age com inteligência na pressa. E é claro que não vai ter nada perfeito aí fazendo alguma coisa na pressa e sem o direcionamento do seu próprio cérebro. Entenda isso. Entenda o quanto isso é importante na nossa vida, em cada área. Isso não é só sobre liderança, é em qualquer área e qualquer situação da sua vida. Você pode usar isso para ajudar e ensinar outras pessoas também. E a gente precisa repetir muito aqui, porque quanto mais a gente repete, mais o nosso cérebro ele assimila a ideia. Não tenham medo de repetir as coisas, de repetir ensinamentos, palavras, posts no Instagram, direcionamentos, devocionais, palavras, porque quanto mais repetimos algo, mais aquilo é assimilado no nosso cérebro. E a neurociência já provou que a repetição é justamente onde acontece a reprogramação do cérebro. Se você passou a vida toda ouvindo que você não sabia de nada, você cresce nessa perspectiva. Mas agora, se você começa a reprogramar o seu cérebro e repetindo todos os dias que você sabe, que você pode, que o Senhor te capacita, você muda de vida, muda de perspectiva, muda de posicionamento e logo vai ter reações diferentes de uma pessoa segura, de uma pessoa transformada, de uma pessoa agora capacitada pelo Senhor, de uma pessoa que tem firmeza nas suas decisões, na sua liderança, porque ela sabe que o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. Não importa o que falaram na infância, não importa qual foi o trauma. Hoje ela sabe lidar, porque é uma mulher curada, é uma mulher que agora tem uma mente reprogramada pelo aquilo que a palavra diz sobre ela. Isso tudo é muito importante para trazermos diariamente. E eu não vou me cansar de repetir aqui, como o apóstolo Paulo disse. Eu não me canso de repetir as mesmas coisas, porque a repetição ela traz a perfeição. Por isso a importância de todos os dias o corpo exercitar-se. Por que todos os dias é importante ir à academia, fazer aquele mesmo exercício durante alguns dias na semana? Porque a importância de sempre fazer uma caminhada, de correr, porque tudo isso são repetições que trazem a perfeição, um melhor desenvolvimento. Você melhora com a repetição. Ai, Amanda, eu não sei pregar. Ah, mas quando você vai pregar, você só prega aquele momento. Você não treinou em casa, você não ensina as pessoas perto de você, você não. Todas as oportunidades que você tem de se comunicar, você rejeita, você diz que não quer falar, você não abre o microfone, você não manda áudio, você não quer dar a sua opinião na escola bíblica, você não se expressa, você não abre a boca. Como é que você vai pregar? Como é que você vai saber falar bem se você não treina isso
Todos os maiores palestrantes do mundo vão dizer que eles têm um bom desenvolvimento com a repetição da oratória, com o treinamento da voz. Vocês acham que eu já falava assim? Eu pretendo melhorar muito mais a minha comunicação, mas eu não tinha toda essa segurança. A cada dia eu busco em Deus melhorar mais, falar corretamente, não tirar S, não tirar R, respeitar a ortografia, a gramática da nossa língua portuguesa, porque tudo isso é importante numa comunicação, porque tudo isso é importante no nosso posicionamento. E como é que eu vou adquirir isso? Com a repetição. Se eu passei a minha vida toda ouvindo as pessoas falarem errado, como é que eu vou falar certo? Se eu passo a minha vida toda com pessoas que falam errado, como é que eu vou surgir falando corretamente? Não existe, isso não é mágica, isso é exercício, isso é repetição, isso é treinamento. Então, da mesma forma, é a reprogramação mental, da mesma forma, é a mudança no nosso corpo. Como é que eu vou ter um corpo tonificado se eu não faço musculação? Eu não tenho como chegar a esse resultado, porque me falta a repetição de exercícios. Isso é tão óbvio, gente. A neurociência está nos revelando isso. A própria Bíblia também fala sobre isso, nos orienta a fazer repetições as repetições aqui em relação à Bíblia é orar todos os dias, constantemente, em todo o tempo, é o jejum, é a busca pela intimidade, é o salmista falando sobre a cada dia ter mais fome, ter mais sede de Deus. Tudo isso é repetição. Tudo isso é exercício do cérebro. E por quê? Porque a constância leva à perfeição, leva a uma rotina. Como é que você vai ter uma rotina saudável se você não faz nada saudável? Se você não se autodisciplina? Eu estava ouvindo essa semana, acredito que foi ontem, uma pregação de Joyce Maia, e ela falava: eu não estou aqui para liberar uma palavra e você receber uma vitória. Eu estou aqui para dizer que você vai receber vitórias quando você tiver disciplina, quando você tiver autocontrole, quando você tiver um comportamento cristão. As bênçãos te seguirão. E isso é muito real. Só que a internet está cheia desse alimento frágil, desse miojo instantâneo, onde eu libero uma palavra e você recebe a vitória. Não existe isso. Se a tua vida está toda desconcertada, nenhuma palavra que eu libero vai te dar nenhuma vitória. Eu não sei se vocês já acompanharam, mas não tem aquelas pessoas na igreja que elas só pedem oração, que elas não podem ver um pregador, que elas correm e pedem oração, ore por mim, ore pela minha casa, ore pela minha família. Tem gente que me manda mensagem, me manda foto, me manda nome, e eu falo: minha irmã, eu vou orar, mas você está orando aí? Porque não existe, gente, nada é mágico. É tudo pelo processo da disciplina, da rotina, da constância, do exercício e da repetição. E isso também é sobre o nosso comportamento, sobre as nossas emoções, sobre as tomadas de decisões. Nós precisamos ter esse autocontrole para não decidir nada na pressa. E como que isso vai ser realizado? Se nós tivermos essa disciplina de reprogramar o nosso cérebro justamente para ter esse autocontrole, essa paciência, essa temperança, esse equilíbrio emocional. Vamos lá? A neurociência cristã na prática. 5 passos para decidir com equilíbrio emocional e espiritual. Primeiro, reconheça o gatilho emocional. O que é que me deixou apavorada? O que é que está tirando a minha paz? O que é que está me deixando emotiva? O que aconteceu? Qual é o gatilho? Eu sempre pergunto qual é a raiz, quando isso começou, porque ali está. Então a gente tem que reconhecer o gatilho emocional, o que te deixou assim. Porque é diferente. Raiz é onde tudo começa, gatilho é quando tudo é ativado novamente, certo? Raiz é o problema, a raiz é onde tudo começou. O gatilho é justamente aquela parte delicada que alguém fala e é ativado novamente o gatilho emocional em você. A gente falou de algum assunto e você já se desestabilizou. Aquilo foi um gatilho emocional. Então, por isso a importância de reconhecer para você não perder o equilíbrio, certo? Vamos lá. Você vai se perguntar: o que ativou a raiva? O que ativou a ansiedade? O que ativou o medo? Depois disso, que você identificar o gatilho emocional, você vai respirar 3 vezes profundamente. Respira.
Novamente. Acalma aí a sua alma, dá tempo ao seu cérebro de pensar, e aí isso vai acalmar o seu sistema nervoso e vai ativar o pensamento claro, que é justamente aquela imagem que a gente viu lá do nosso cérebro. Outra coisa, nomeie a sua emoção. Você vai dizer, eu estou ansiosa, mas eu não sou rejeitada, certo? Algo me fez sentir-se rejeitada, humilhada. Não, você não é isso. Você só está em um momento de ansiedade, mas vamos ter calma, certo? Eu estou insegura, eu não sou inútil. Porque o verbo estou é justamente vem da origem do verbo estar. E quando a gente fala estar ou estou, o verbo está sendo conjugado de forma momentânea, não está sendo associado à sua identidade. Você é ansiosa, você é insegura? Não. Está repreendido em nome de Jesus. Eu estou é um verbo conjugado de forma temporal, momentânea. Isso é muito importante. Por isso que eu digo para vocês: estudem. Estudem, leiam, acompanhem pessoas inteligentes, procure estudar aquilo que você não recebeu no ensino médio, na escola pública, porque eu também vim de lá, passei a minha vida toda estudando na escola pública, e isso não é desculpa para a intelectualidade, isso não é desculpa para a falta de conhecimento. Sabe qual é a desculpa que não deve ser aceita? A nossa preguiça de estudar, de procurar melhorar e acertar. E aí você diz assim, mas irmã Amanda, eu já estou em tal idade, ainda dá tempo? Dá tempo sim. Se você está aqui, você está compreendendo o que eu estou falando, isso é prova suficiente que você é inteligente. Tem um cérebro perfeito e pronto para aprender. Não quer ir para a escola? Começa a acompanhar vídeo de pessoas que ensinam algo. Por isso que muitas das vezes a gente fala algo sobre nós e sobre o outro e a gente não percebe. E a gente está profetizando algo ruim. A gente olha e diz assim: olha, fulana é uma pessoa desestabilizada. Se aquela pessoa ouvir isso, ela vai ficar magoada com você. Então, qual é a forma de usar justamente o português corretamente para que ela não se sinta ofendida? Olha, você é uma pessoa maravilhosa, mas no momento você está ansiosa. Você aparenta ter algum desequilíbrio emocional. Isso não é quem você é. É um comportamento que você está tendo devido a alguma emoção que não está estabilizada. Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Você precisa de mim? O que eu posso fazer? Você está falando corretamente de forma que ela não se sinta ofendida. Se ela se sentir, é porque ela precisa de muita ajuda. Manda ela procurar uma terapeuta. Porque uma pessoa que não aceita uma repreensão com equilíbrio e sabedoria, ela precisa de ajuda. O problema de fato está nela. Só que você talvez não possa dizer isso tão abertamente, certo? Vamos lá. Então lembrem-se, ó, eu não sou, estou, certo? Eu não sou. Lembra do verbo conjugado? Eu estou, é momentâneo, é temporal. E aí, o que, é que você vai fazer? Vai orar para justamente sair em nome de Jesus. Você vai buscar inteligência emocional para não ficar assim o tempo todo. Eu sempre falo isso. Não deixe que um momento da sua vida se torne quem você é e molde a sua identidade. Não deixe. Outra coisa que eu libero para vocês sobre os filhos, não diga, ah, você é terrível, ah, você é preguiçoso, ah, você é desorganizado. Não. Não profetiza isso sobre a vida dele. Não libera essa palavra sobre a vida do seu filho e da sua filha. Você diz: olha, filha, você está tendo um comportamento de uma pessoa desorganizada, mas eu não estou criando ninguém aqui preguiçoso ou desorganizada. Eu estou criando mulheres e homens de Deus nessa casa. Eu estou fazendo como Susana Wesley, como a mãe de John Wesley, que estava ali com o seu avental, orando e criando aqueles homens para serem homens de Deus. Então você vai liberar isso sobre a sua casa.
Você vai dizer, ah, meu marido, ele é desorganizado financeiramente. Não, ele está, mas isso tem conserto. É só vocês procurar uma mentoria na área financeira, buscar alguém para ajudar essa questão, ou vocês mesmos terem equilíbrio nos gastos, mas tudo isso tem solução. Não é algo definitivo, é algo momentâneo, é algo que está no momento, é presente apenas. Não leva isso para o futuro, certo? Por isso a importância de nós termos consciência daquilo que estamos liberando, porque de fato as nossas palavras têm poder. Vamos lá? Ore e espere 20 minutos antes de agir. O pico emocional dura cerca de 18 a 20 minutos. Preste atenção, qualquer tomada de decisão importante na sua vida, você só vai decidir depois de quantos minutos? Depois de 20 minutos. Ora, espera 20 minutos antes de agir, porque o pico emocional ele dura cerca de 18 a 20 minutos. Então, antes disso, você não vai decidir nada. Busque a paz antes da decisão. Se não há paz, não há liberação divina. Porque tudo que vem de Deus traz paz. Deus não é Deus de confusão. Então, se você não tem paz, não decide nada. Porque quando vem de Deus, tem paz. Vamos lá? Ouça o sussurro, não o grito da emoção. Prestem atenção nesse quadro aqui. A situação. Quando você recebe uma crítica, qual é a reação sem inteligência emocional? É responder na hora, é se ofender. Esse é o natural para quem não tem inteligência emocional, tá? Pessoa difícil no seu time. Você, se não tiver inteligência emocional, você rompe ou evita, porque você não tem inteligência emocional, você não sabe como lidar. Pressão por resultados. O que você faz? Decide por impulso, porque você não tem inteligência emocional. Conflito entre membros, você toma partido. Preste atenção, nunca tome partido de nada. De nada, direita, de nada. Você se posiciona na vontade de Deus, não tome partido. Se você quer ter inteligência emocional, não tome partido de nada na sua vida, de nenhum grupo, de nenhum conflito entre membros e de, eu estou no lado de fulano. Não. A gente demora bastante para saber quem está certo e quem está errado. Então, no momento, você vai ficar na direção de Deus. Certo? Vamos lá. Isso são reações de quem não tem inteligência emocional. Agora, vamos lá. A reação sem inteligência emocional. Responde na hora e se ofende, né? Mas quem tem a reação com inteligência emocional e a escuta de Deus, ela ora, ela avalia, ela responde com mansidão. Quando é uma pessoa difícil, ela não rompe ou evita aquela pessoa. Ela confronta com sabedoria e graça para que aquela pessoa mude, para que aquela pessoa melhore. Eu faço muito isso. Faço. Vocês não têm noção do quanto a gente passa por desafios a lidar com pessoas, seja na igreja, seja na liderança, seja no trabalho, seja aqui. E você acha que a gente está rodeado de pessoas perfeitas? Não, somos todos imperfeitos. Então, tem pessoas que são difíceis de lidar, tem pessoa que ninguém quer. Ninguém quer estar perto, ninguém quer fazer nada junto, ninguém concorda, todo mundo se irrita quando a pessoa abre a boca. De tão irritante que muitas das vezes a pessoa aparenta ser. E qual é o meu posicionamento? É evitar essa pessoa? É excluir ela? Não. Eu vou lá e eu explico. Olha, você vai ter que melhorar. Olha, dá para você se comportar dessa forma? Fala com sabedoria. Olha, dá para a gente fazer assim? Isso aqui, você, ora a Deus, vê se Ele não quer que você mude isso em você. Não aceita a tua personalidade, não. Aceita a identidade de Cristo que quer gerar em você. Eu sei que a gente tem instintos, mas temos os frutos do Espírito justamente para isso. Eu sei que a gente tem um temperamento assim, um temperamento desse jeito. Mas qual é o mais importante? O nosso temperamento, a nossa personalidade, a cultura que a gente recebeu de casa, ou os frutos do Espírito, ou aquilo que Deus quer que sejamos. E aí a pessoa começa a meditar. Logo de início, ela quer rejeitar, ela quer arrumar uma palavra, ela quer enfeitar o pavão, como diz a história, porque ela não quer sair a rejeitada da história. Mas é normal. O que ela está tendo ali a oportunidade?
de mudar, de melhorar. Então a gente confronta com sabedoria e graça, a gente não vai excluir ninguém, a gente não vai evitar ninguém, muito pelo contrário, a gente vai trazer essas pessoas para perto, mostrar que todo mundo está sendo transformado, que todo mundo deve ser amado, que a gente não pode estar fazendo acepção de pessoas. Eu gosto dessa daqui, não gosto dessa daqui, não comunico com essa, não fico perto dessa, não como na mesa de fulano. Não! A gente tem que parar com isso. A amizade você vai ter com quem você quiser. Mas você não vai poder excluir ninguém da sua vida porque a pessoa é difícil. Você vai se romper com alguns ciclos em questão de preservar a sua saúde mental e também de, muitas das vezes, fazer aquilo que Deus quer que você faça. Às vezes tem ciclos que se encerram porque Deus quer que se encerre. Mas você não vai evitar ou romper ou excluir ninguém apenas por ser uma pessoa difícil. Muito pelo contrário, Deus está te forjando através daquela pessoa difícil. Então, outro ponto. Em vez de decidir por impulso, você vai silenciar, você vai orar e você vai buscar em Deus confirmação. Em momentos de conflitos, você não vai tomar partido, você vai escutar todo mundo e agir com imparcialidade, sem acepção de pessoas. Você não vai ser parcial, você vai ser imparcial, que é justamente não tomar partidos. A sabedoria começa quando você escolhe ouvir mais a Deus do que as suas emoções. É uma coisa que eu sempre falo aqui, os psicólogos, muitos terapeutas, profissionais também de temperamentos e tantas outras áreas. E ninguém se sinta ofendido, tá, gente? Eu também sou terapeuta. Mas o que acontece? Nós que somos cristãos precisamos tomar esse posicionamento. Por quê? Porque muitos profissionais seculares e até alguns cristãos estão romantizando as emoções. Estão dizendo que é muito normal você agir de acordo com as suas emoções, respeitar as suas emoções, é o autoconhecimento, é porque esse é o seu instinto, é o seu temperamento. Mas em Deus, nós aprendemos totalmente diferente. Então, a sabedoria, ela começa quando você escolhe ouvir mais a Deus do que as suas emoções. Porque o coração do homem é enganoso. A gente se engana a todo momento, nós temos percepções equivocadas. E vocês aprenderam hoje aqui o perigo de não pensar, de não esperar cerca de 20 minutos para decidir algo, porque até esse período de 18 a 20 minutos são as nossas emoções ali reagindo. O nosso cérebro não está tendo nem o tempo de se posicionar com clareza, de pensar com inteligência emocional. Então, por isso a importância de não romantizar as nossas emoções, mas ensinar que elas devem ser justamente controladas, direcionadas e guiadas pelo Espírito de Deus. Então você fala assim, ai Amanda, mas se eu for trabalhar com isso, as pessoas não vão me ouvir, não vão me respeitar. Equívoco seu, muito pelo contrário. Deus vai te enviar pessoas justamente que estão buscando isso. Alguém que não ensina justamente seguir as emoções. Você acha que eu não recebo diariamente nos meus atendimentos mulheres cristãs que querem se divorciar? Eu recebo, e não é uma nem duas, não, são várias. E sabe qual é o meu posicionamento bíblico? É dizer, você está sendo agredida fisicamente, porque se estiver, a gente vai colocar esse homem na cadeia agora. Não, Amanda, não estou sendo agredida em forma alguma. Então tem conserto. Então vamos pela Bíblia. Vamos ver o que a gente pode fazer. Aí eu falo, se eu fosse uma terapeuta, psicóloga ou qualquer profissional secular, eu ia mandar você eliminar tudo que é tóxico da sua vida. Mas eu sou cristã, eu tenho uma palavra na minha vida e eu preciso ser regida por ela. E se eu sei aquilo que está escrito sobre a família, sobre o casamento, eu não vou te orientar a seguir as suas emoções, porque lá na frente você pode se arrepender e você desistiu da sua família por causa de uma terapeuta que mandou seguir as emoções. Então, eu não tenho esse posicionamento. Você quer ficar comigo? Quer seguir com a terapia? A gente segue. E lá na frente, essa mesma pessoa me agradece e diz, Amanda, se você soubesse quantos casamentos são destruídos, porque muitas das vezes as profissionais da área da saúde mental orientam a gente a seguir as emoções, orienta a gente a eliminar tudo que é tóxico sem direcionamento de Deus.
Existem casos de pastores que perderam as esposas, porque algumas psicólogas orientam a pedir o divórcio, porque o pastor só tem tempo mais para a igreja, porque o pastor, ele tem ali uma vida que realmente deve ser íntegra e de renúncia, e se você aceita justamente casar com um homem que tem a chamada de um pastor, você vai ter que seguir aquele padrão, ou então você vai estar prejudicando o ministério do seu marido. Só que tem mulheres que elas começam nesse chamado, mas depois elas se cansam. Depois elas querem viver a vida, depois elas querem mudar tudo, elas querem curtir, elas querem ser livres, elas não querem se importar com a opinião dos outros, elas não querem estar do lado do marido, mas sim ter uma vida de libertinagem. E aí ela vai para um profissional da área da saúde mental e ele diz: vai embora, deixa a família. Abandona filho, abandona casa, abandona ministério. Vocês acham que isso é correto? Vocês acham que seguir as emoções é a vontade de Deus? Nunca foi, porque Eva seguiu as suas emoções e ela comeu daquele fruto. Adão seguiu as suas emoções e comeu daquele fruto. E cá estamos nós nessa situação. A cada dia uma luta diária. Não é contra o inimigo, não. Não é contra os demônios que muita gente coloca na internet, mistificando tudo, achando que tudo é espiritual. Não, tem muita coisa que é emocional e que o diabo nem faz nada. Não estou defendendo ele. Eu estou dizendo que ele só faz quando você se prontifica a obedecer a Deus. Aí ele tem que se levantar, fazer um plano para destruir a sua vida. Mas quando você mesmo faz isso, seguindo suas emoções, ele só fica lá te aplaudindo, dizendo: você está fazendo o meu trabalho. Isso é sério. Isso é real. Você acha que o diabo foi tentar Jesus por quê? Porque Jesus não estava cedendo às emoções, porque Jesus estava ali firme. Então a tentação só vem para quem já está ali, ó, firme, buscando a Deus. Aí ele vai precisar ser tentado. Mas se tem alguém que já está cedendo a tudo, não vai ser o diabo, não. É a pessoa mesmo que está indo para o abismo e um abismo chama outro abismo. Eu nem sei porque eu estou falando isso aqui, mas eu tenho certeza que Deus também está falando com alguém. Porque nós temos muitos isso nas nossas aulas, nas nossas mentorias. Não é só ciência, mas quando a Bíblia vem e ela está como um pilar do nosso ensino, Deus, ele também senta aqui conosco nessa mentoria. Deus também senta aqui conosco na nossa aula e ele diz: é assim, fala assim. Tem alguém que está precisando ouvir justamente isso. E Deus, ele se responsabiliza. E eu quero lhe dar exemplos bíblicos de liderança em crise. Esté, ela jejuou antes de se apresentar ao rei. Inteligência emocional e espiritual. Ela se preparou, ela teve paciência. E aí o que ela disse? Se perecer, pereci. Mas ela jejuou antes, ela buscou a Deus. E para a glória de Deus, ela não pereceu. Ana orou silenciosamente diante da provocação. Lembra? Silencia a tua alma, não responde à afronta, apenas ora diante da provocação. Ela disse o quê? Só orei com grande ansiedade e tristeza. Mas ela fez o quê? Ela orou, ela não abriu a boca nem na oração. Maria, mãe de Jesus, se submeteu-se à voz de Deus no improvável. Ela é apenas uma jovem. Na verdade, ali estava com cerca de 16 anos, então era uma menina ainda, mas ela se submeteu à vontade do Senhor. Não sabia como iria acontecer, mas ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Lucas 1:38. Então preste atenção e aprenda com essas mulheres de Deus que também foram líderes na sua casa e na sua família. E no ambiente onde elas estavam, elas aprenderam a ter equilíbrio emocional e espiritual. E elas agiram com inteligência. Esperaram, oraram, obedeceram e viveram o propósito de Deus. E agora eu quero liberar um exercício terapêutico diário de escuta para você. Exercício prático de 3 dias para decisões difíceis. Escreva uma decisão difícil que você precisa tomar. Identifique como você está se sentindo. Anote qual é a voz mais alta dentro de você. E em silêncio você vai ler Isaías 30:21 e vai orar. Senhor, que a tua voz me direcione acima das minhas emoções. E só tome a decisão se ela for seguida de paz, direção bíblica e confirmação interior.
E agora eu quero dizer para você que uma líder madura, ela decide tudo com inteligência espiritual, não com feridas emocionais. Ela conduz com firmeza, mas com compaixão. Ela aprende a silenciar o que é humano para ouvir o que é eterno. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. De quem é essa voz que você vai ouvir? Do seu Deus, do seu Pai. E eu quero dizer que Deus não grita, ele guia. E quem lidera ouvindo o sussurro dele será a resposta onde todos só reagem. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus ele não grita, você também não. Ele te guia. E quem lidera ouvindo o sussurro dele será a resposta onde todos só reagem. Que Deus abençoe. E esse foi o nosso treinamento de hoje, da nossa mentoria Destravando para Liderar. E eu tenho certeza que depois dessa aula você vai liderar, ter uma vida com mais inteligência emocional e espiritual para tomar decisões difíceis que não sejam sob pressão, mas com inteligência emocional e espiritual. Que Deus abençoe. Adla, pode terminar aí a gravação, por favor?